Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao último dia do ECR Digital 2020. As transmissões ao vivo do nosso evento terminam hoje ao final do dia, mas a entrega de conteúdo não. Todos os inscritos continuarão recebendo conteúdos técnicos e mercadológicos exclusivos, em formato de artigos e podcasts até março de 2021. Foram mais de 20 horas conectados na plataforma até o momento. Já tivemos 66 palestras, entre a plenária e as trilhas de conhecimento, além de muitas trocas de informações nos estandes e no aplicativo do evento. É tudo novo, bem diferente, mas como eu disse ontem, uma experiência que ficará marcada em nossas vidas. Não foi fácil inovar. Nos desafiamos e nos arriscamos nessa era digital, levando conteúdo e interação à distância, para mais de 300 cidades no Brasil, chegando no Panamá, Angola, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Quem esperava por isso? Nesse mundo novo, desconhecido, aprendemos muito e com certeza vamos evoluir a cada ano, assim como nos eventos presenciais. Mais uma vez, em nome da equipe da Scott Consultoria, nosso muito obrigado. Sem vocês, participantes, apoiadores, patrocinadores e fornecedores, nada disso seria possível. Agradecemos aos patrocinadores do Encontro de Confinamento da Scott Consultoria. Cota Boi Gordo, Bayer Saúde Animal, IMEC, Instituto Mato Grossense de Carne, Nutron Cargill, Vetoquinol Saúde Animal, Cota Boi Magro, Bellman Troll Nutrition, Boehringer Ingelheim, Bosch, Brutale, Casale, CMA Confinamento Monte Alegre, Confinarte, Elanco, GA Gestão Agropecuária, Impasa, Intergado e Rancho, Minerva Foods, Mosaic Fertilizantes, Prodap, Huber Tank, Silo King, Cota Garrote, Altec, Associação Brasileira de Angus, Bovitrato, Companhia do Sal, CUM do Brasil, MSD Saúde Animal, Oligo Basics, Zoetis. Agradecemos também os apoiadores do Encontro de Confinamento da Scott Consultoria, AG, Agro Revenda, Assocom, Canal do Boi, Feed and Food, Hospital de Amor, Portal DBO e Terra Viva. Bem-vindos ao ambiente virtual do ECR 2020 Digital. Aqui na plenária acontecerão as palestras e os debates ao vivo. Suas perguntas deverão ser enviadas pelo aplicativo do evento. Para baixar o aplicativo, acesse o Google Play ou App Store no seu celular e digite Scott Eventos. Faça o login com seu e-mail de inscrição e utilize a senha Scott 2020. No aplicativo, poste fotos, interaja com outros participantes e tenha em mãos todas as informações do evento. Após as palestras e debates, as trilhas de conhecimentos estarão disponíveis. Serão várias trilhas simultâneas, onde em cada uma delas terá uma palestra seguida por um bate-papo sobre o tema apresentado. Fique atento, porque cada sala comporta até 50 participantes. Se a sua internet cair durante o evento, lembre-se que não será possível voltar às palestras de onde você parou. As palestras apresentadas serão disponibilizadas após o evento. Visite os estandes virtuais dos patrocinadores. Clicando em cada um deles, você será direcionado para um espaço exclusivo com informações da empresa, contatos e produtos. Fale com os consultores, confira as condições comerciais diferenciadas e faça bons negócios. Temos um estande de suporte do ECR 2020 Digital. Caso você tenha quaisquer dúvidas, vá até lá e fale diretamente conosco. Iremos repostar em nossas mídias sociais vídeos e fotos dos participantes conectados ao ECR 2020 Digital. Portanto, marque a Scott Consultoria em suas redes sociais com a hashtag ECR Digital. Agradecemos a todos que confiaram em nosso trabalho e desejamos uma incrível experiência virtual.
Agora vou apresentar os outros 5 contemplados que participarão do grupo exclusivo que irá bater um papo com o Scott e equipe sobre o mercado pecuário. Os ganhadores são Estela Rodrigues do Vale, Fazenda Lajeado RV, Uberlândia, Minas Gerais. Rosane Tobias Andrade, Fazenda Santo Antônio, Santa Terezinha de Goiás, Goiás. Rivaldo José Tiskoski, Fazendinha Bom Pastor, Londrina, Paraná. Fabrício Pini Rosales, Via Agronegócio, Araraquara, São Paulo. E Edson Borges Neto, EBN Agropecuária e Vinepa Agropecuária, de São Paulo. Parabéns aos ganhadores. Nossa equipe entrará em contato para alinhar todos os pontos e marcar este bate-papo. O dia de hoje será um pouco diferente. Serão 9 palestras em 2 blocos de conteúdo imperdível, totalizando 75 palestras nessas 2 semanas de evento. Bom, falaremos hoje no primeiro bloco sobre um tema que todo mundo gosta, carne. Nesse bloco, que é um oferecimento do IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne, abordaremos assuntos que vão desde a cadeia de produção até o consumo futuro da carne. Já no segundo bloco, traremos uma prévia dos resultados das pesquisas de campo do Confina Brasil e uma análise muito interessante, que mostra o que mudou no confinamento em 2020 em todos os aspectos. Antes de chamar o primeiro palestrante de hoje, tenho um recado para vocês. Para que a Scott Consultoria continue produzindo os eventos cada vez mais qualificados, a sua opinião é muito importante. Por isso, peço a todos que avaliem o ECR Digital no link disponível, no stand de suporte e aplicativo do evento. No final do dia de hoje, sortearemos mais 5 inscrições para o Encontro de Confinamento e Recriadores da Scott Consultoria 2021, entre os participantes que preencherem o questionário. Vamos às palestras? Bom, quem inaugura o primeiro bloco de hoje é Luiz Ricardo Alves Luz. Ele é engenheiro de produção e diretor de operações da Minerva Foods. Luiz Ricardo trabalhou na Perdigão como diretor-geral de bovinos e retornou à Minerva em 2009, acumulando também a diretoria comercial, onde é responsável tanto pelo mercado interno quanto pelo mercado externo. Seja muito bem-vindo, Luiz Ricardo. Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao pessoal da Scott que nos convidou. É um parceiro muito legal entre a pecuária e a indústria. Então, é um parceiro muito sério. Então, a gente se sente honrado de estar aqui para conversar com vocês e explicar um pouco como que anda o mercado de bovino e como que a gente faz o desmonte dentro das nossas fábricas, né? Então, eu gostaria de agradecer em especial a Scott por nos ter nos convidado, que é um momento muito importante esse que a transformação da indústria está acontecendo. Agradecer a você também, pecuarista, né, que tem cada vez mais se aproximado da indústria, entendido como melhor produzir o seu animal, como atingir os mercados que estão aí, que o Brasil vem abrindo, né? Então, muito obrigado pela parceria e muito obrigado pela essa extensão da nossa empresa, né? A gente vai fazer um diálogo bem rápido aqui para mostrar para vocês um pouco como que anda esse desmonte de animal e como que a gente pode aproximar mais e vocês entenderem o que a gente está fazendo com cada tipo de animal dentro da nossa indústria, né? Então, eu trouxe alguns slides aqui para a gente direcionar a nossa conversa. E eu gostaria de dividir algumas informações com vocês a seguir. No primeiro slide aqui, então, uma das coisas falando da empresa, a empresa é bem diversificada, né? Brasil, mais Argentina, mais Colômbia, mais Uruguai, mais Paraguai. Então, a gente tem acesso a 100% do mercado mundial de carne, né? E tanto nas geografias que a gente participa também, tanto uma forte presença de mercado interno, onde a gente atua, né? Onde a gente está produzindo, e também acesso a todos os mercados mundiais, né? Então, aqui é um pouco do que aconteceu no ano de 2019, para vocês terem uma leitura e entender como que funciona isso. Então, em torno de 39, o nosso principal mercado ascendente é a Ásia,
né, com 39% da nossa exportação, seguida por Oriente Médio com 16%, África 14%, o SEI, que é a composição do parte da Europa e Rússia, com 13%, a União Europeia com 9% e as Américas também, que é um mercado bastante importante para nós, 9% de tom. Então, observe que nós estamos em todas as regiões do mundo, né? Então, isso é muito legal. E aí, um pouco aí, para começar a dar uma ideia de como que isso vem acontecendo de tipo de animal, a gente fazendo a primeira análise macro, a gente já começa a entender um pouco como que funciona esse perfil, né? Então, a gente trouxe alguns mercados de exemplo para entender que tipo de animal vai encaixando em quê. A Arábia Saudita, então, são animais abaixo de 30 meses. Chile, além da questão de ser abaixo de 36 meses, um pH de 5,8, a gente vai comentar um pouco sobre isso. A China, que é o nosso principal mercado hoje e tem sido um mercado que tem cada vez mais demandado carne do Brasil, um boi também, um animal de 30 meses, abaixo de 30 meses, com um pH em torno de 5,9. Aí outros mercados importantes para o Brasil também, né, que mercados de volume, com mais alguns exemplos. O Egito já é um animal de 48 meses e Irã até 6 dentes, que é um animal também muito próximo de 48 meses. E aí a questão dos pH de cada um. A União Europeia, ela não tem uma limitação de idade, só que ela tem uma limitação de pH que está muito relacionada à idade também, né? E os animais Angus, que a gente tem crescido cada vez mais nos mercados de nicho, um animal abaixo de 30 meses. Então, olhando um pouco aí essa questão dos animais de nicho, animais de premium, é um pouco aí como que está a tipologia de distribuição dessa participação dentro do resultado da companhia, né? Então, hoje, em 2017 eram 12%, 2018 13% e 2029 22%. Então, como que a gente começa a fazer essa classificação? A gente vai ver no próximo slide. Nesse slide, dá uma noção muito grande do que é que a gente conversou no slide anterior, que é a questão da idade. Como está relacionado a idade e como que está relacionado também à classificação de acabamento, né? O acabamento também é muito importante, porque principalmente nos mercados de nicho, você tem exigência de cobertura de gordura, de marmoreio. Então, como que é feito isso? Eu acho que é bem conhecido de todos vocês, mas animal zero dente, que é animal muito jovem, abaixo até 20 meses, né? O animal de 2 dentes, que é animal entre 20 e 24 meses, que a gente considera animal jovem. 4 dentes, ele ainda pode até classificar dentro daqueles animais abaixo de 30 meses, mas é um animal que fica entre 24 e 36 meses, animais de 6 dentes, que fica entre 36 e 48 meses, e animais de 8 dentes, que acima de 48 meses, que a gente considera um animal que a gente chama popularmente de animal erado, um animal adulto, né? Um animal... esse animal é o animal mais complicado hoje da gente lidar dentro da indústria. Então, na classificação de gordura, a gente tem essa escala aí, né? Escala de 1 a 5, onde 1 é totalmente ausente de gordura, 2 a cobertura escassa, entre 1 e 3 milímetros, a cobertura mediana de 3 a 6 milímetros, a cobertura uniforme de 6 a 10 milímetros e a excessiva acima de 10 milímetros. No próximo slide, só para dar uma ideia, porque o número de combinações é muito grande que a gente pode fazer entre idade e tipos de mercado, mas vamos pegar 2 mercados que são mercados bastante importantes para o Brasil. O animal China, que é o animal que a gente mais aí tem falado, né, e tudo mais, é um animal de até 30 meses. Então, a primeira coisa que tem que ficar claro é que parte documental desse animal ele tem que estar no máximo até 30 meses no dia do abate, né? Então, é a regra sanitária com a China. Que é um animal de até 4 dentes, né? Então, esse é um animal que, além disso, só para recapitular, tem que ter um pH abaixo de 5,9, que também é exigência sanitária para esse país. Se a gente avançar um pouco mais, um outro exemplo bastante importante para a cadeia é o animal de 2 dentes. O animal de 2 dentes é um animal jovem e ele é um animal principal para a classificação Chile. O Chile só exporta boi jovem? Não, mas esse é o boi que vale mais. Então, ele tem a categoria em todas as faixas de idade, mas conforme ela vai avançando, o valor de produto vai caindo bastante. É uma queda significativa, então
nós miramos nesse animal mais jovem para fazer as nossas vendas. Por que o segredo de uma indústria combinada com a pecuária é ter mais opções de países possível? Porque nós somos uma indústria de desmonte. Então, cada região do mundo, cada região que a gente atua, ela valoriza mais um corte ou outro. E essa valorização se dá por país e também por canal dentro desses países. Então, quanto mais números de países você tem na mão, mais opções para o desmonte do boi e maximizar o aproveitamento desse animal. Só para dar uma noção, hoje em dia, a indústria Bife Brasil, não vou envolver nem as outras origens, a indústria Bife Brasil tem mais de 3.200 itens ativos. São hoje 3.255 itens ativos para fazer esse desmonte. Então, cada pedaço do boi, para cada região, para cada tipo de rastreabilidade, a gente tem que ter um item para poder controlar isso e fazer essa matriz de desmonte. Essa eficiência está na mão da indústria. Mas quanto mais clara a pecuária entender o que a gente está fazendo com o animal, mais você consegue colocar a produção desse animal voltada para essas tendências, né? Aqui nós demos um exemplo aqui então, normalmente a linguagem mais comum é traseira, dianteira e costela, né? Que é a ponta de agulha. E aí um pouquinho na premiação da exportação, qual que vai valorizar mais a carne bovina. Então, aqui a sequência aqui, a matriz cruza boi China, boi Europa, cota Hilton e linhas premium para maximizar o desmonte. Isso é um exemplo de tudo que a gente faz, não quer dizer que esse é o único guia da indústria, né? E por último, a gente queria conversar com vocês, porque a compra de gado hoje, os compradores estão cada vez mais sofisticados, porque ele tem que entender que tipo de animal vai entregar que tipo de produto, né? Então, a indústria tem tentado cada vez mais se aproximar do consumidor. E aqui, o ano passado, a gente vem, desde do primeiro PEC que a gente montou internamente, a gente vem avaliando como explorar mais a nossa cadeia bovina. Então, aqui nós estamos falando um pouco de um caso de sucesso, que é a Estância 92. A Estância 92 é uma marca que foi criada pelo Minerva e startou a produção em abril de 2019. E aí a gente criou critérios de seleção para entregar para esse consumidor um produto que seja realmente percebido como um produto de valor agregado. Então, aqui nós temos a primeira coisa, nós desenvolvemos uma classificação interna entre fêmeas e machos castrados até 4 dentes. Então, aqui foi um avanço, né, na valorização do animal fêmea, né, junto aos pecuaristas. Macho inteiro apenas dente de leite, porque é um animal que tem que entregar maciez e tem que entregar uma carne com pH muito bom, porque para a gente não ter problema de shelf life, nem nenhum tipo de problema dentro da cadeia. O acabamento mediano e uniforme ou excessivo de gordura, então são essas classificações que a gente coloca lá como chave, porque ele também dá marmoreio dentro dos produtos. E a questão do peso mínimo de ser no mínimo 180 quilos, para você ter o mínimo de padrão de peças, o mínimo de padrão de entrega desse produto, e esse produto tem sido um sucesso. Então, agradecemos a vocês que participaram no programa, estão participando com a gente e estão fomentando com a gente para crescer esse programa. E cada vez mais nós estamos indo na linha do consumidor. E por último, aqui no canto direito embaixo, nós temos os produtos da linha Angus, que está com uma certificadora que envolve a pecuária e a indústria para garantir um padrão de produtos e não bagunçar a raça Angus dentro do país. Essa categoria também, além de todos esses avanços, agora a gente está elaborando cada vez mais plano para aproveitar mais os animais, né? Então, partir com os cortes com osso também, que é bastante valorizado. E então, sejam bem-vindos a esse novo momento da indústria frigorífica. Espero que a gente tenha bastante assuntos para conversar no nosso debate. Mais uma vez, obrigado pelo convite e pela oportunidade dessa aproximação com o nosso produtor. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Avaliando brevemente alguns pontos apresentados por ele, podemos destacar o seguinte: as exigências dos diferentes mercados mundiais se baseiam principalmente em idade e ou pH.
A participação do mercado premium, do nicho, com animais abaixo de 30 meses de idade, tem crescido muito nos últimos anos. Já o animal erado acima de 48 meses, 8 dentes, é o mais difícil de trabalhar dentro da indústria. Cada região do mundo valoriza mais um determinado tipo de corte. Essa valorização se dá por país e também por canal dentro desse país. Então, quanto maior o número de clientes você tem numa carteira, mais opções estão disponíveis no desmonte do boi para maximizar o aproveitamento desse animal. A compra de gado hoje está cada vez mais sofisticada, visando entender que tipo de animal vai entregar determinado tipo de produto. Então a indústria tem se aproximado mais do consumidor. Lembrando que as perguntas aos nossos palestrantes serão feitas pelo aplicativo do evento e serão respondidas durante o debate, ok? Chamo agora ele, que é médico veterinário pela PUC, mestre e doutor em tecnologia de alimentos pela Unicamp e professor nas áreas de higiene dos alimentos e características e processamento de carnes da Unicamp. Seja bem-vindo, Sérgio Bertelli Flanzer Júnior, com o tema O que é a qualidade da carne? Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de agradecer a Scott pelo convite, para a gente falar um pouquinho hoje sobre esse tema que eu gosto bastante, gordura. A gente vai falar sobre qualidade de carne, mas vamos falar um pouquinho sobre fatos e mitos sobre gordura, gordura subcutânea e gordura intramuscular. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando fala de gordura intramuscular e subcutânea é padronização. Nós temos que seguir guias para fazer essa avaliação. Então, a gente tem que saber o momento correto de fazer essa avaliação. Então, a carcaça tem que resfriar muito bem, Então, tem que passar pelo menos 24, 48 horas de resfriamento. A luz tem que ser muito boa, você tem que seguir padrões, Quando você vai divulgar um resultado, uma imagem, você tem que saber de que corte você está falando, se você fez a avaliação no corte correto e tem que ser pessoas experientes, Tem que ter uma certa experiência para fazer essa avaliação em relação à gordura intramuscular e gordura subcutânea. Então, nesse conjunto de imagens aqui, a gente tem um exemplo que mostra bem aonde fazer essa avaliação da gordura subcutânea e intramuscular, que é na área de olho de lombo, entre a 12ª e 13ª costelas. Tem que ter dado tempo para o blooming, a cor, a oximioglobina tem que aparecer, tem que oxigenar bem o tecido. E em relação aos cortes, nós temos aqui vários exemplos de cortes com gordura intramuscular, mas não são os exemplos corretos para fazer a avaliação de gordura intramuscular. Sempre tem que ser feito no contrafilé. E por pessoas experientes, com uma boa iluminação, é o caso aqui dessa imagem do professor Dan Hale, fazendo uma demonstração. Ele é da Texas A&M University. Um ponto importante que a gente tem que ter também é em relação a qual é o efeito dessa gordura intramuscular na maciez ou na qualidade sensorial da carne. Então, olha que exemplo bacana isso aqui, 1988 e ainda válido, janela da aceitabilidade. Precisa ter um mínimo de gordura intramuscular para a carne ser aceitável. E qual é esse mínimo? Em torno de 3%. E a carne vai ser aceitável. E mais do que isso, qual é o limite superior dessa janela? 7,3%. Por quê? Uma ingestão diária maior do que 220 gramas numa carne que tem mais de 7% de gordura, você pode ter comprometimento para a saúde, de acordo com o Instituto Americano do Coração. Mas e no Brasil? Será que a gente tem essa carne com esse teor ou não? Então aqui uns exemplos do nosso laboratório, Carnes aqui com uma cobertura de gordura importante, 7 milímetros de espessura de gordura. E mesmo assim, 3,8%, 3,4% de gordura intramuscular. Tá? Uma carne para o Brasil, um padrão excelente para o Brasil, mas muito distante desses 7% aqui da janela da aceitabilidade. Continuando ainda nesse mesmo tema, um trabalho americano fez uma avaliação, coletando carne do varejo ou de restaurantes e fazendo a avaliação da maciez instrumental, força de cisalhamento. E eles não identificaram diferença entre carnes com a classificação Choice e Select, ou seja, com menos e mais gordura intramuscular. Tantos em cortes aqui,
da região do coxão, da região do pescoço, ou também na parte dos cortes do contrafilé, na parte lombar do animal aqui, exemplo de filé mignon ou contrafilé, em que a carne top choice, que é ainda falta um ponto para chegar no padrão máximo americano, que seria o prime, foi a carne mais macia apenas no T-bone porterhouse. Né? Então, assim, esses trabalhos aqui mostram que nem sempre uma carne com muita gordura intramuscular ela vai ter garantia de maciez ou vai ser mais macia que uma carne com menos gordura intramuscular. Existem muitos fatores que afetam a maciez. Mas, de forma geral, né, se você fixar todos os outros fatores e aumentar simplesmente o teor de gordura intramuscular, aí sim, a gordura intramuscular tem um papel importante tanto no sabor, suculência e maciez. Um outro assunto que a gente sempre discute, né, é se a gordura intramuscular ela tem uma textura fina ou tem uma textura mais grosseira. Isso afeta a maciez? A gente pensava que sim, mas um trabalho mais recente mostrou que não. Né, que a gordura intramuscular, a textura dessa gordura intramuscular, ela não tem tanto efeito na maciez. E a gente tem uns exemplos aqui do nosso laboratório, né? Nesse caso aqui uma gordura mais grosseira, aqui uma gordura mais fina, com valores aqui, de certa forma, semelhante, ou seja, dentro de uma faixa de maciez muito boa, né? Carne considerada muito macia. E sobre o resfriamento? Né? As pessoas me perguntam, e o resfriamento? Carcaças, qual é o efeito? Então, cobertura de gordura tem um papel muito importante no resfriamento das carcaças, afeta o pH, mas na realidade afeta a curva de queda do pH. E qual é o efeito, então, da cobertura de gordura? A gente tem aqui algum exemplo de um trabalho nosso lá do laboratório, em que nós avaliamos carcaças com gordura mediana ou escassa, e a carcaça com gordura mediana foi mais macio, né? A carne foi mais macia. Por quê? Porque o comprimento do sarcômero da carne foi maior, ou seja, evitou o fenômeno chamado de cold shortening. Então, a carne tem um sarcômero maior, com isso fica mais macia. Então, a gordura funciona como um protetor durante o resfriamento. A carcaça resfria mais lenta, o pH cai mais rápido. E o pH final? O pH final não difere, é importante frisar isso. Gordura subcutânea não afeta o pH final da carne. Uma outra coisa importante quando a gente fala de gordura. Qual é a importância da gordura subcutânea? Passou aqui, deixa eu voltar. A importância da gordura subcutânea para a deposição de gordura intramuscular. Qual é a relação? Precisa ter gordura subcutânea para ter gordura intramuscular? Sim, precisa. Alguns trabalhos mostram que você precisa ter pelo menos 6 milímetros de gordura de cobertura para chegar a aproximadamente 3,5% de gordura intramuscular. Mas isso é muito variado. Nesse outro exemplo aqui, a gente observa que a correlação é muito baixa, ou seja, depois de um certo ponto, outras variáveis afetam a deposição de gordura intramuscular, que não só a gordura subcutânea. Mas aqui, se a gente fixar todos os outros fatores também, quanto maior a deposição de gordura subcutânea, maior a deposição de gordura intramuscular. O outro ponto que eu gostaria de frisar para vocês hoje é a diferença entre essa anomalia aqui, que está cada vez mais frequente, né, chamado de esteatose ou infiltração gordurosa, que é muito diferente disso daqui que é desejável, que é um alto grau de mármore ou gordura intramuscular. Aqui é um caso de gado wagyu, gado japonês, e nesses outros casos aqui de cima, todos eles, né, essa anomalia é chamada de esteatose. Então são coisas diferentes. Se isso aparecer no mercado ou no frigorífico, né, não deve chegar no mercado, mas no frigorífico, não associe isso com deposição natural de gordura intramuscular. Isso aqui não é desejado, tá? Mais um ponto que eu gostaria de falar hoje para vocês é a gente tem que sempre levar em consideração a deposição de gordura intramuscular, não só na fase final da criação dos animais, lá no confinamento ou no período de engorda. Quanto mais cedo o trabalho for feito, melhor. E o que é o mais cedo? Já na fase de gestação. Por quê? Porque é no terço final da gestação em que acontece a hiperplasia, ou seja, um crescimento do número de células dos adipócitos. Os adipócitos se multiplicam, né, aumentam em número, e eles são necessários, são essenciais para que na fase final, na fase do confinamento, na fase de engorda, eles se encham de gordura. Então, se você não tiver uma boa nutrição da vaca, do feto e do bezerro logo nos primeiros meses de vida, você pode ter um comprometimento nessa fase de hiperplasia e depois não vai ter adipócitos para fazer esse enchimento de gordura e a carne vai ter menos gordura intramuscular. Outro ponto que perguntam bastante, né, falam, o pessoal de raças é muito preocupado com isso,
qual é o efeito da genética na deposição de gordura intramuscular. Então, um trabalho americano aqui bem interessante, eles fizeram a comparação de animais Bostaurus britânicos, um Bostaurus aqui continental, né, o Pisgauer, e alguns animais aqui Brahman e Sahiwal com genética indiana, Bos índicos. E eles verificaram que os animais britânicos têm maior facilidade de deposição de gordura intramuscular e também gordura subcutânea, quando comparado com animais indianos, sendo que o Pisgauer aqui, o continental, ficou uma posição intermediária nesse estudo aqui. Uma outra coisa que foi observada também é que os animais, né, com genética britânica tiveram carne mais macia do que os animais com genética indiana. Isso não necessariamente é só pelo fato de maior deposição de gordura intramuscular, né? Existem outros fatores que afetam a maciez da carne, no caso da genética, como, por exemplo, o sistema enzimático das calpaínas, que fazem uma maturação mais acelerada. Então, isso determina mais a maciez da carne do que simplesmente a deposição de gordura intramuscular. Por último, e não menos importante, o que acontece no momento da cocção com uma carne que tem mais ou menos gordura intramuscular. Então, aqui eu faço uma brincadeira, né, mostrando carne que passou do ponto aqui, mostrando que carnes choice, ou seja, maior conteúdo de gordura intramuscular, quando comparado com carnes de classificação select, apresentam uma maior resistência ao processo térmico. Quando eu falo em resistência, eu digo que elas perdem menos peso, perdem menos líquido no processo de cocção, protegem a célula e ficam macio mesmo com o aumento da temperatura. Então, mesmo a carne passando do ponto, a carne fica mais macia, aquela que tem mais gordura intramuscular. E a mesma coisa acontece com o sabor. Carne choice, né, com mais gordura intramuscular, mantém o sabor num certo nível, enquanto que uma carne com menos gordura intramuscular select, ela perde sabor quando ela passa do ponto. Bem, é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez o convite da Scott. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E aqui, os meus pimpolhos de casa. Muito obrigado, Sérgio. Podemos destacar de forma sucinta alguns pontos importantes sobre a apresentação. É necessário ter, no mínimo, aproximadamente 3% de gordura intramuscular para a carne ser aceitável, segundo a janela da aceitabilidade. O limite superior dessa janela seria 7,3%. Nem sempre uma carne com muita gordura intramuscular terá garantia de maciez ou será mais macia que uma carne com menos gordura intramuscular. Existem muitos outros fatores que afetam a maciez. Alguns trabalhos mostram que é necessário ter pelo menos 6 milímetros de gordura de cobertura para chegar a aproximadamente 3% de gordura intramuscular. Mas isso é muito variável, a correlação é baixa. Outras variáveis estão impactando. A esteatose ou infiltração gordurosa é uma anomalia e não é desejada. Não confundir com alto grau de mármore ou gordura intramuscular. Não devemos nos preocupar com a deposição de gordura intramuscular apenas na fase final de engorda. Quanto mais cedo o trabalho for feito, melhor. Lembrando que o maior crescimento do número de adipócitos ocorre no terço final da gestação. Pessoal, se a internet cair aí, entre novamente no link aqui do evento para continuar a acompanhar o conteúdo. Sempre atualize a página para qualquer interrupção da transmissão, ok? Ultrassonografia de carcaça para seleção e produtividade. Esse é o tema da palestra da Liliane Sukizawa, zootecnista pela Unesp Jaboticabal, mestre em Ciência Animal e Pastagens pela USP, doutora em zootecnia pela Unesp de Jaboticabal e diretora técnica da Designer Genes Technologies Brasil, Consultoria Empresarial Limitada, DGT Brasil. Bem-vinda, Liliane. Meu nome é Liliane Sugizawa, sou diretora técnica da DGT Brasil, a empresa responsável pela introdução dos softwares de ultrassonografia de carcaça para toda a América do Sul desde 2006. Vou compartilhar com vocês 20 anos de experiência na ultrassonografia de carcaça, tanto como ferramenta de seleção
como ferramenta para produtividade. Para tanto, vou utilizar de exemplo 2 grandes players da carne bovina mundial, os Estados Unidos e o Brasil. Apesar dos Estados Unidos ter menor quantidade de bovinos, eles entregam 360 quilos de carcaça em 2 anos de idade. E o Brasil, com o dobro da quantidade de animais, produz somente 250 quilos de carcaça no dobro do tempo, chegando a 4 anos de idade. Uma das grandes razões para essas diferenças significativas é o uso da tecnologia de ultrassonografia de carcaça. Essa ferramenta ela nos permite mensurar a área de odilombo, a espessura de gordura e o marmoreio nos animais vivos. Características essas que impactam diretamente no rendimento e na qualidade da carne observada dentro de uma indústria frigorífica. Nós já sabemos que as herdabilidades dessas características são as mais altas encontradas nos programas de melhoramento. Trabalhos feitos aqui no Nelore do Golias, Cenepol da Grama, Fazenda Santanice e Programa Geneplus da Embrapa já nos norteiam que essas características mensuradas no Brasil já são as de mais alto impacto na seleção genética. A mesma ferramenta utilizada na seleção de reprodutores, ela pode também ser aplicada num confinamento comercial no processo de engorda. Com base nas informações de ultrassonografia de carcaça, de área de odilombo, espessura de gordura e marmoreio e suas extrapolações, a gente consegue, desde que conhecido o ganho de peso médio diário estipulado por um nutricionista e a meta-propriedade de rendimento, grau de acabamento e qualidade de carne, fazer a apartação desses animais em 4 lotes. 4 lotes de velocidade para atendimento da meta. Nesse momento, na entrada do processo da engorda, os animais já saem apartados diretamente do curral para suas baias com datas pré-determinadas de abate. Um dos maiores benefícios que nós vemos nesse tipo de apartação é uma padronização muito grande das carcaças na nória da indústria frigorífica. Muito diferente do que acontece, onde nós comumente realizamos uma padronização visual dos animais no confinamento e obtemos resultados de rendimento desparelhados na indústria. Na padronização por software BIA, a gente às vezes tem lotes heterogêneos visualmente nas baias, porém de carcaças extremamente semelhantes dentro da indústria frigorífica. E essa padronização mais sensível é vista no grau de acabamento de gordura da carcaça, hoje que é uma importante ferramenta de agregação de valor na arroba produzida. Também nos auxilia a determinar o ponto ótimo de abate dos animais obtidos, por conhecer a genética de desenvolvimento desses animais. Vários trabalhos da rede DGT Brasil, comparando lotes padronizados no peso, na entrada do coxo, com lotes padronizados pela software BIA na entrada do coxo, mostram que o acréscimo na padronização visual da gordura pode ser 4 vezes maior, dado a assertividade da ferramenta em conhecer os animais por dentro. Para comprovar a eficácia da ferramenta e identificar diferenças internas dos animais, esse trabalho realizado no Uruguai demonstra que os animais apartados em 4 lotes, que tinham sido padronizados por peso, idade e raça no início do período do coxo e foram abatidos na mesma data, mostram diferenças crescentes do lote 1, com maior peso de carcaça quente e rendimento de carcaça, para o lote 4, de menor peso de carcaça quente e menor rendimento de carcaça, comprovando assim a eficácia da ferramenta em distinguir diferenças internas da produção de carne entre os animais. Em novilhas meio-sangue, angus, suplementadas a pasto, abatidas extremamente jovens, nós realizamos apartes de mesmo peso, porém com área de odilombo diferentes, para evidenciar que o aumento da área de odilombo pode conferir até 5% a mais de rendimento de carcaça na indústria frigorífica, comprovando que a área de odilombo é muito mais importante que o peso para dar retorno econômico dentro da indústria frigorífica. O conhecimento sobre marmoreio da carne é uma das maiores contribuições dos softwares de ultrassonografia de carcaça para toda a América do Sul. Com o mercado brasileiro amadurecido por carne de qualidade, aumentou-se o foco na quantidade de animais com marmoreio da carne, dada sua importância no sabor, na suculência e na maciez sentida pelo consumidor. Por muito tempo, achávamos que colocar animais jovens em dietas extremamente ricas em energia ia nos dar um resultado muito positivo quanto a essa característica no abate. Porém, a ultrassonografia hoje ela é ferramenta primordial em identificar quais são esses animais que têm esse potencial genético
já que é uma característica que se apresenta a 10 a 15% do rebanho brasileiro. O arraçoamento por grande período de tempo em dieta de alta energia de animais sem predisposição genética para o marmoreio acaba conferindo em prejuízos muito grandes, em excesso de gordura subcutânea na carcaça. Melhorar o marmoreio da carne de um rebanho de 1,5 para 3,5 acarreta mudanças significativas no sabor, na palatabilidade e na maciez do produto. Apesar de 80% do rebanho brasileiro ter origem na raça Nelore, onde marmoreio não se apresenta com alta frequência, já há projetos visionários no país que buscam a seleção do Nelore para a qualidade da carne, apresentando hoje, nas gôndolas das boutiques especializadas, carne de padrão internacional. A assertividade da ultrassonografia Software BIA é conhecer exatamente a curva de crescimento de cada animal, seja o foco para a economia de diárias e ponto ótimo de abate e otimização dos lucros, seja o foco para a garantia de 100% de cortes padronizados marmorizados para atendimento do mercado gourmet. Nos Estados Unidos, a ferramenta de ultrassonografia de carcaça, mensurando área de odiloma, espessura de gordura e marmoreio, comunica-se diretamente com a indústria frigorífica, que coleta as mesmas informações. No Brasil, como não existe essa informação dentro das indústrias frigoríficas ainda, a ferramenta ultrassonografia é uma linguagem que conecta o produtor e selecionador com foco em rendimento de carcaça e fertilidade, conecta a indústria com padrão de acabamento e tamanho de peças e conecta o consumidor em atendê-lo para maciez, sabor e qualidade da carne. A genética é o alicerce fundamental de qualquer projeto que envolva eficiência e qualidade da carne. Gostaria de agradecer imensamente o convite da Scott Consultoria em poder compartilhar toda a nossa experiência no uso da ultrassonografia Software BIA. Quem tiver interesse, acesse os nossos contatos para conhecer os projetos tanto de seleção em todas as raças, como nos confinamentos comerciais e confinamentos de carne gourmet. Muito bom, Liliane, excelente apresentação. Bom, avaliando rapidamente alguns pontos apresentados por ela, podemos destacar o seguinte: a tecnologia de ultrassonografia de carcaça permite fazer a apartação dos animais em lotes com diferentes velocidades para o atendimento das metas estabelecidas. Com isso, as baias são formadas com datas pré-determinadas para o abate. Muitas vezes, os lotes são heterogêneos visualmente nas baias, porém, as carcaças são semelhantes na indústria frigorífica, sendo essa padronização um dos maiores benefícios da apartação. O aumento na área de olho de lombo pode conferir até 5% a mais de rendimento de carcaça. A ultrassonografia é ferramenta primordial da identificação dos animais com maior potencial genético para marmoreio. Tratar animais sem essa predisposição genética por longo período de tempo com dietas de alta energia pode representar grandes prejuízos pelo excesso de gordura subcutânea na carcaça. Pessoal, lembrando que a avaliação do evento está disponível no estande de suporte e aplicativo. Faremos o sorteio de 5 inscrições para o encontro de confinamento e recriadores 2021 para os participantes que preencherem o questionário. A Scott Consultoria conta com seu apoio para melhorar ainda mais os eventos. Vamos então à próxima palestra. Convido para falar sobre como a sustentabilidade pode agregar valor à carne, Mariane Crespolini dos Santos, diretora do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mariane é graduada em Gestão Ambiental pela Exalc USP, mestre e doutoranda em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp. O espaço é todo seu, Mariane. Mariane Crespolini, eu sou diretora de Produção Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E hoje é uma grande satisfação para mim estar participando deste encontro e conversar com você que está nos assistindo, porque todo o meu histórico profissional tem relação com a pecuária de corte. Eu sou pesquisadora, fui pesquisadora por muitos anos na área de comportamento dos preços
da arroba, do bezerro no Brasil, tá bom? O tema de hoje que nós vamos conversar é como a sustentabilidade pode agregar valor à carne. Bom, para isso eu separei 4 temas para a gente conversar. Vamos começar falando sobre o que é sustentabilidade, falando na sequência sobre o uso da terra no Brasil. Terceiro ponto fala sobre a trajetória de aumento da produção por incremento da produtividade e vamos finalizar falando sobre as tendências futuras, tá? Gente, para começarmos, vamos falar um pouquinho o que é sustentabilidade, né? Meu objetivo aqui não é aprofundar no conceito, mas te lembrar um ponto que eu vou voltar em toda a minha apresentação. Sustentabilidade é um tripé. Ela envolve o ambiental, o social e o econômico, tá? Passando para o uso da terra, vamos falar um pouquinho sobre o tamanho do Brasil. O Brasil é um país continental com mais de 851 milhões de hectares. E só a título de comparação, o Reino Unido é quase do tamanho do estado de São Paulo. A França, que é um dos maiores países europeus referência na produção agropecuária, é 17 vezes menor que o Brasil. Então, nós estamos falando de um país continental, onde a área de pastagem é muito importante, como eu vou te apresentar agora. Cabe a gente ressaltar que nesse país enorme que nós vivemos, 66,3% da área total é ocupada com vegetação nativa. E o produtor rural tem um papel muito importante, porque 25,6% da área total, de acordo com a Embrapa Territorial, são áreas com vegetação nativa no meio rural. Isso porque o Brasil tem o Código Florestal, que é uma legislação ambiental referência no mundo todo, onde o produtor destina uma determinada área da sua propriedade para a preservação ambiental, para a preservação da biodiversidade, tá? Voltando a esse slide, falando da área total do Brasil, é sempre importante a gente ressaltar que é em 29% do território, que é o total da área ocupada pela agricultura, que ocupa 9% da área total do Brasil, e 21% que é referente às áreas de pastagem. Então, é em 29% do território brasileiro, onde nós produzimos alimentos, fibras e energia para abastecer os mais de 200 milhões de brasileiros e também milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo, tá? Vamos falar então um pouquinho, já indo para o nosso terceiro ponto, sobre a evolução da produtividade, tá? Essa imagem mostra a evolução da área ocupada pela agricultura e a gente vê claramente que de 77 para 2017 houve um incremento de quase 35% da área, mas no mesmo período a produção cresceu quase 400%. Supondo que não tivesse ocorrido um incremento da produção baseado em produtividade, hoje a gente precisaria de 122 milhões de hectares a mais para produzir a quantidade de produtos agrícolas que o Brasil produz hoje. Então, isso é o que a gente chama na economia de efeito poupa-terra, resultado dos investimentos em produtividade. Esse slide na sequência mostra que para a pecuária, esta também tem sido uma trajetória. Este é um resultado de pesquisa do Geraldo Marta e outros pesquisadores publicados numa grande revista internacional científica que é a Agricultural System. E o que a gente observa nessa imagem é que desde 1985, o aumento da produção de carne é explicado exclusivamente pelo aumento de produtividade. Vocês podem ver no gráfico que, inclusive, o aumento da área de pastagem se torna negativo. Isso ganha impulso, mas a partir do período 96 a 2006, esse estudo refere-se ainda aos últimos dados do Censo Agropecuário e a gente sabe aí que no período mais recente, principalmente depois de 2000, o incremento em produtividade foi ainda maior. Na minha tese de doutorado, eu analisei como tem ocorrido historicamente essa evolução da produtividade da pecuária de corte e eu observei que de 97 até agora 2019, a produtividade da pecuária de corte em quilos produzidos por hectare dobrou nos últimos 20 anos, tá? E sustentabilidade, que eu falei no início, olha esse gráfico como é importante. Essa trajetória de aumento da produção baseada em produtividade fez com que o preço dos alimentos caíssem. Essa é uma contribuição muito importante que a agropecuária brasileira traz para a sociedade. Então, neste gráfico, que vocês podem ver, é que hoje
o preço da cesta básica em valores reais é quase metade do que era na década de 70. Bom, já falando um pouco do período mais recente, eu gostaria de te apresentar algo muito importante, que é o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, o Plano ABC. O Plano ABC é resultado de mais de 50 anos de pesquisas realizadas pela Embrapa e pelas universidades brasileiras. Essa imagem do milho e da braquiária talvez possa ser algo muito do seu cotidiano que é produtor. Mas isso tem muita tecnologia, tem muito investimento, por exemplo, em variedades genéticas. O milho safrinha, né, ele era o safrinha porque era a menor parte da nossa produção, hoje já é a grande produção de milho no Brasil. Isso é tecnologia, tá? E com isso, o Plano ABC é um dos maiores planos do mundo de agricultura de baixa emissão de carbono. O Plano ABC é composto por 7 programas. Devido ao nosso curto tempo, eu vou falar especificamente de 2, que é a recuperação de pastagem degradada e a integração lavoura, pecuária, florestas ou as suas variedades, como apenas o ILP. Tá? Por que esses 2 programas são tão relevantes para o Brasil? Voltando nessa imagem, porque se a gente tirar as áreas que são destinadas à preservação da vegetação nativa e considerar apenas aquelas áreas que são destinadas à produção ou já ocupadas por uso antrópico, 60% da área produtiva do Brasil é pastagem. E olha essa imagem. Quando você vê essa imagem desses 2 pastos, o que para você demonstra o que a campo você tem visto mais sobre a realidade do Brasil? É a imagem da pastagem degradada ou é a imagem da pastagem reformada e com um bom vigor, né? Ainda hoje, gente, os dados do censo demonstram que a gente ainda tem uma média de 1 animal por hectare e uma produtividade aí de 50 quilos de carne por hectare ano. Como eu mencionei, dobrou nos últimos 20. Mas o Brasil tem um potencial enorme pela frente de aumentar a produtividade. Então, produtores que têm adotado as tecnologias fomentadas pelo Plano ABC chegam a ter uma lotação de mais de 5 animais por hectare e produzir 10 vezes mais quilos de carne por hectare de pastagem. E uma coisa muito importante se refere ao custo de produção. Então, o sistema extensivo, o sistema de baixa produtividade, tende a ter um custo marginal, um custo por arroba produzida maior do que o sistema intensivo. Então, por mais que no sistema intensivo de produção você invista mais dinheiro e o seu custo total seja maior do que no sistema extensivo, o quanto de arrobas produzidas a mais que você aumenta faz com que dilua o que a gente chama na economia de custo marginal. Eu fiz essa apresentação recentemente para o GPB Rosa e uma das mulheres me falou assim: Mariane, eu ainda não tenho esse custo de R$80. E eu brinquei e falei assim, eu também não. Mas esse número de custo de R$80 é de uma fazenda real, acompanhada pela Embrapa, onde, além da reforma de pastagem, é realizada a integração lavoura-pecuária, terminação em semi e em confinamento. Então, existem propriedades que chegam a ter um custo de produção que é a metade do que o que a gente observa pelos dados do CPEA e do IMEA de média de custo de produção nacional, tá? Esse slide, gente, ele demonstra que para a gente aumentar a nossa produção de carne, a gente não precisa da abertura ilegal de novas áreas. O Brasil pode aumentar em muitas vezes a produção de carne na mesma área, tá? E isso já é resultado. Então, o LAPIG, que é o Laboratório de Sensoriamento Remoto da Federal de Goiás, fez um estudo para o Ministério da Agricultura, onde eles verificaram que de 2010 a 2018, o período do Plano ABC, o Plano ABC continua, mas foi o período de mensuração, mais de 32 milhões de hectares de pastagem tiveram alguma intervenção para renovação, para recuperação ou mesmo para manter a qualidade dessas pastagens. E algo muito importante, mais de 10 milhões de hectares de pastagem que eram altamente degradados, como nessa imagem que a gente vê ao fundo, que você só vê o cupim e o focinho da vaca fica marrom, hoje foram recuperados e estão com boa qualidade, tá? Segundo programa é a integração lavoura-pecuária. E por mais que este slide seja muito, que você que é técnico e produtor da área conheça, isso é algo que a gente tem que contar para o mundo. Então, o Brasil é capaz de plantar a soja em meados de outubro, colher a soja, plantar o milho, semear a braquiária junto e fazer 3 safras na mesma área por ano. Isso é produtividade, isso é a sustentabilidade da produção tropical do Brasil, tá? E eu gosto muito de usar essa imagem para quem não é da área.
No momento em que Brasília está seca, né, a gente vê os gramados totalmente marrom, essa foto que aparece, eu tirei no dia 23 de julho, a gente vê um pasto exuberante. E para quem não é da área, eu costumo sempre reforçar, não é pastagem irrigada, isso é manejo, isso é tecnologia, é trabalho de pesquisa da agropecuária brasileira, tá? E a evolução da área de ILP, ILPO e ILPF no Brasil tem crescido de maneira acelerada. Então, é a nossa produção agropecuária brasileira nessa trajetória de aumento da produção com aumento da produtividade. Voltando a falar de sustentabilidade, vamos trazer a questão social. O consumidor brasileiro também tem recebido uma carne de mais qualidade. Os resultados das tecnologias são expressos neste gráfico. Então, em 2003, nem 2% dos machos abatidos em Mato Grosso, que é o maior estado produtor, que tem um rebanho maior do que a Austrália, que é um grande exportador de carne bovina, os machos abatidos eram apenas 2% do abate total. Em 2019, quase 20% dos machos abatidos tinham até 2 anos de idade. A gente sabe que para abater um animal com 2 anos de idade é necessário que ele seja criado, engordado, com base em sistemas que adotam tecnologias, tá? O produtor rural tem um papel muito importante nisso. Dentro do Plano ABC, que é a política, existe o Programa ABC, que é a linha de crédito. Então, de 2010 a 2019, mais de 19 bilhões de reais foram ofertados para os produtores rurais. Mas para alcançar esses resultados que eu te apresentei anteriormente, a gente sabe que muito mais foi investido pelos próprios produtores. Trazendo a questão da sustentabilidade, eu gostaria só aqui de rapidamente te falar que são famílias que estão produzindo carne para os brasileiros e para o mundo. Então, o censo agropecuário demonstra que 50% quase 50% dos estabelecimentos que têm bovinos no Brasil tem até 20 hectares. E 43,4% tem de 20 a 200 hectares. Então, são as famílias produzindo carne com mais tecnologia para o Brasil e para o mundo, tá? Então, fazendo o fechamento dos resultados, nos últimos 10 anos, cerca de 20% da área agricultável do Brasil passou a adotar sistemas mais sustentáveis de produção. Se você tiver mais interesse, você pode acessar no site da Embrapa a publicação científica que detalha esses resultados que eu apresentei anteriormente. Já finalizando, vamos falar um pouquinho de futuro e eu gostaria de te contar que em breve estará nas gôndolas do supermercado uma marca conceito desenvolvida pela Embrapa, que é a carne carbono neutro. Então, se eu costumo plagiar o Dr. Eduardo Assad, que é pesquisador da Embrapa, que ele fala assim, os consumidores têm que entender que o boi não cresce no asfalto. Então, o protocolo de carne carbono neutro, desenvolvido lá pela Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, demonstra que as emissões realizadas por metano, convertidos em carbono equivalente pelos ruminantes, pelos bovinos, elas são compensadas pela absorção desse carbono pelas pastagens e também como componente florestal. Isso é uma tecnologia brasileira. O Brasil vai demonstrar para o mundo que é sim possível ter uma carne zero emissão de carbono. Isso agrega o componente florestal. Mas, como vocês podem ver também no slide, existe a carne de baixa emissão de carbono, onde apenas pelo manejo de pastagem, parte das emissões dos animais, dos bovinos, são compensadas pela mitigação e pela absorção de carbono pelas pastagens, tá? Isso tem uma publicação científica de alto impacto internacional, que foi capa da Nature Climate Change, que demonstra que se houver controle do desmatamento e o aumento da produção de carne bovina for pelo aumento da produtividade, o Brasil poderia diminuir as emissões de gases de efeito estufa, tá? E para o futuro, o Brasil tem muita área que poderia ser intensificada. Então, os dados do LAPIG, está disponível no Atlas de Pastagem do LAPIG, demonstram que a gente tem quase 95 milhões de hectares de pastagem com algum grau de degradação. Gente, 95 milhões equivale à área ocupada hoje pela lavoura e pelas florestas plantadas e ainda sobra 20 milhões de hectares, né? Então, a gente tem uma trajetória de potencial aumento da produção com base em áreas já abertas muito promissora para o futuro. E por que o produtor adota essas tecnologias? Eu mencionei anteriormente um custo de produção muito baixo e eu gostaria de ilustrar isso com essa imagem. Essa é a Fazenda Santa Brígida em 2006. Quando a Marise Porto assumiu a fazenda, ela conta a história dela totalmente degradada, praticamente o vigor das pastagens muito ruim.
Naquela época, ela tinha R$200 de prejuízo por hectare ano e gerava apenas 3 empregos. Essa é a foto aérea da Fazenda Santa Brígida hoje e, como vocês podem ver, a preservação da vegetação nativa ao redor dos recursos hídricos, o componente florestal, a diversificação da produção dela. Hoje, ela tem um lucro de quase R$3.000 por hectare ano e ela gera 28 empregos em toda a sua propriedade. Ela multiplicou por 10 as pessoas ocupadas na sua propriedade e saiu de um prejuízo para um lucro que muitos talvez não acreditem, mas os resultados da Fazenda Santa Brígida também estão em publicações realizadas pela Embrapa, tá? Isso é sustentabilidade. Então, é na mesma área a gente produzir mais, a gente elevar a renda do produtor, reduzir o risco do produtor, porque ele diversifica a sua produção. Com as tecnologias do Plano ABC, a produção tende a ser mais resiliente aos riscos climáticos. Para a população brasileira e mundial, a gente produz alimentos mais baratos, porque reduz o custo marginal da produção. Temos preços mais estáveis com regulação da inflação, geramos mais benefícios sociais e mais conservação ambiental. Então, lembra desse slide? Que 60% da área produtiva no Brasil é pastagem? Um pouco disso que eu falei para vocês aqui. Milhões de hectares para o futuro podem ser intensificados e outros milhões de hectares hoje ocupados por pastagem degradada serão cedidos para outras culturas. Esta é uma tendência, tá? Então, gente, para finalizar, é importante a gente falar que a sustentabilidade e a agregação de valor da carne, a pecuária é parte da solução. A pecuária e essas áreas hoje ocupadas por pastagem degradadas fazem parte da solução de aumento da produção de alimentos, fibra e energia pelo Brasil, na mesma área, com mais sustentabilidade, mitigando carbono e agregando valor aos produtos do agro brasileiro. Tá bem? Aqui tem os meus contatos. Muito obrigada. Que legal, Mariane. Definitivamente, agregar valor com sustentabilidade já não é mais uma escolha. Muitas informações relevantes apresentadas por ela, então gostaríamos de destacar que a produtividade da pecuária de corte em quilos produzidos por hectare dobrou nos últimos 20 anos. Essa produtividade fez com que os preços dos alimentos caíssem. Trata-se de uma contribuição muito importante que a agropecuária brasileira traz para a sociedade. Para aumentarmos nossa produção de carne, não precisamos de abertura ilegal de novas áreas. Temos quase 95 milhões de hectares de pastagem com algum grau de degradação. Ou seja, há um grande potencial de intensificação nessas áreas. A marca conceito desenvolvida pela Embrapa, Carne Carbono Neutro, demonstra que as emissões de metano pelos bovinos são compensadas pela absorção desse carbono pelas pastagens e também como componente florestal. Agora vamos falar sobre o futuro da carne e tendências de consumo. E para essa abordagem, convido ela, que é médica veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em administração rural pela Lincoln University da Nova Zelândia, possui MBA em liderança pela Unicinos e curso de agronegócio em Harvard. É pecuarista e proprietária da Avelã Public Affairs. Seja bem-vinda, Andréia Veríssimo Lopes de Almeida. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da Scott Consultoria para estar com vocês nesse evento. Se a gente não pode estar juntos presencialmente, eu espero que dessa forma digital a gente consiga transmitir uma mensagem muito interessante e que traga reflexão para todos. Bom, vamos lá. O meu objetivo aqui hoje é falar do futuro da carne e as tendências de consumo. Produzir carne bovina e consumir carne bovina é uma experiência muito especial. Ter a oportunidade de comer junto com sua família, com seus amigos, ou mesmo individualmente, a carne do dia a dia, ou numa situação de convívio, como um churrasco, né, uma grande confraternização, estar ao redor do fogo, todo aquele cerimonial, ver a produção daquela carne maravilhosa é algo incrível que a gente adora. Só que a decisão de consumo, a decisão de que cada pessoa tem ao decidir o que vai colocar no seu prato é algo muito individual.
E tem a ver com uma série de questões. Tem a ver com como a pessoa foi criada, as memórias afetivas que ela tem da sua infância, qual é a cultura alimentar do lugar onde ela vive ou de onde ela cresceu, a capacidade financeira que ela tem, ou mesmo gosto, ou problemas digestivos. Enfim, cada pessoa tem direito a ter essas decisões. E quem é esse consumidor, então? Né? Será que a gente pode dizer que existe um único consumidor? Todo mundo é igual a mim, igual a você? Ou existem vários tipos de consumidores? E se a gente tenta olhar não só fora do Brasil, no próprio Brasil, a gente tem hoje cada vez mais uma gama enorme de decisões de consumo. E o que esse consumidor está querendo dizer para a gente? Como que a gente tem que se adaptar para produzir o alimento que ele deseja, para que ele nos aceite? Bem, além disso, a gente tem hoje cada vez mais, inclusive no Brasil, um grande ativismo contra o consumo de proteínas de origem animal. Né? Se isso parecia ser uma coisa de outros países, hoje isso está aqui dentro, isso está nos nossos jovens, isso ocorre. E essas pessoas têm o direito de ter essas decisões, né? A gente tem que ser muito consciente disso. Agora, as possibilidades de consumo são cada vez mais complexas também, né? Se a gente for olhar, eu trago essa ilustração para mostrar, tem tantas decisões possíveis de consumo hoje em dia. Tem gente que prefere ser vegetariano, vegano, ovo-lacto vegetariano, o flexitariano, que come carne só algumas vezes por semana, ou pessoas que resolvem fazer uma dieta sem glúten, uma dieta ayurvédica, uma dieta só com orgânicos, uma dieta paleolítica. Enfim, as opções são inúmeras. E, além disso, tem aqueles consumidores que têm raiva de tudo, né? A gente sempre vai ter algum que vai encontrar que diz assim: tá errado, não tá certo, vocês são horríveis, vocês produzem animais que vão ser mortos, né? Eu não quero consumir carne, vocês são pessoas más. E são consumidores com os quais é muito difícil dialogar, porque eles têm crenças muito arraigadas e muito difíceis da gente transformar. Bem, e a gente, enquanto produtor, eu trago essa imagem para mostrar o seguinte: a gente está lá preocupado dentro das nossas porteiras, das nossas fronteiras, pensando, vamos produzir um animal precoce, com fertilidade, com bom acabamento de gordura, com sanidade, que fique pronto cedo, que tenha uma carne de qualidade. E se a gente fica só nesse nosso mundinho, só falando com pecuaristas e só falando com pessoas que pensam igual a nós, a gente acaba não enxergando essas outras coisas que estão acontecendo no mundo. E elas estão acontecendo no mundo. As decisões alimentares, elas são extremamente complexas e os alimentos têm diversos valores que fazem parte dessa decisão. Existem valores intrínsecos, como, por exemplo, a composição nutricional daquele alimento, a segurança daquele alimento, a aparência, a forma com a qual ele foi preparado, a forma com a qual ela chegou até mim. E, além disso, cada vez mais valores morais estão dentro dessa decisão de consumo de alimentos. Quem diria que hoje o fato do animal ter sido feliz ou não enquanto estava vivo seria um atributo importante. E para muita gente, né, o estado emocional da matéria-prima, chamemos assim, é importante. Tem gente que tem culpa ao consumir alimentos de origem animal e, por isso, tenta se livrar dessa culpa pensando, esse animal era feliz quando ele estava vivo? Será que eu vou engolir essa culpa pela morte dele se eu consumir aquele alimento? E hoje a gente tem até certificações que estão demonstrando isso, que o animal foi bem criado, que o animal foi feliz durante a sua existência. Isso parecia algo estranho, né? A primeira vez que eu vi isso, eu passei anos promovendo a carne bovina, a primeira vez que eu vi isso foi em 2001, na Feira de Anuga, na Alemanha, onde eu vi licor de ovo sendo vendido e no rótulo o produtor mostrava um franguinho no colo dele e o ovo na mão, dizendo, esse franguinho era feliz quando estava vivo, eu cuidei dele com amor. E isso hoje chegou no Brasil, parecia tão maluco. Então vamos tentar subir um nível, sair das nossas fronteiras, das nossas porteiras e olhar para esse mundo e ver lá de cima o que está acontecendo. Em primeiro lugar, tem muita gente ainda passando fome. A gente não conseguiu resolver a equação da fome no mundo. A gente produz alimentos, mas tem muito desperdício desde a produção até o prato do consumidor. Felizmente, o Brasil está numa posição muito privilegiada, né? O mundo vai aumentar a produção de alimentos nos próximos anos, então não se prevê que faltem alimentos para as pessoas, mas o Brasil ele vai aumentar muito mais do que a média mundial a produção de alimentos. E se a gente olhar para alguns alimentos de forma independente, a gente vê que em carne bovina
Nos próximos 10 anos, o Brasil vai aumentar em 34% a produção, 267% a produção de peixes, 259% de suínos, 70% de soja, 441% de milho e 219% de leite. Ou seja, o Brasil está aqui para ficar e dentro de uma função essencial que é produzir alimentos não só para os brasileiros, mas também para o mundo inteiro. E isso é um papel do qual a gente tem que ter muito orgulho. Porém, entra nesse cenário também, né, as novas alternativas. E cada vez mais, né, as carnes, ditas carnes, feitas a partir de plantas, a dieta plant-based. E elas vêm com uma roupagem muito diferente, uma roupagem de Vale do Silício, de inovação, de tecnologia, capital pesado entrando nisso. Startups estão envolvidas com isso. A gente não está mais falando daquele bifinho de soja sem graça do passado, que era a única opção, aquela coisa seca. A gente está falando de produtos que buscam imitar a experiência de consumo, produtos que buscam ter até o suco da carne, o sabor da carne. Sejam eles feitos de batata, de ervilha branca ou até mesmo de células de bovinos criadas em laboratório. Algo que ainda é bastante caro, mas que já vem diminuindo de preço. E se eu brigo quando eu encontro quem diz que isso é carne, aquele que vem de plantas ou de batata ou de ervilha, não importa qual for a formulação, eu brigo dizendo isso não é carne. Bem, esse que é feito a partir de células bovinas vai ser um pouquinho mais difícil de eu discutir que não é carne. E o posicionamento dessas empresas é o seguinte: nós produzimos com ética, não tem morte envolvida na produção do nosso alimento. O nosso alimento é muito mais sustentável. E aí eu me pergunto como é que a gente lida com isso na cadeia de produção. Porque a morte, infelizmente, é algo inexorável dentro do nosso sistema produtivo. Bem, e algumas consultorias futuristas, né, de futurologia, que é um exercício interessante, como a CB Insights, já dizem que no futuro os animais poderão ser completamente retirados da cadeia de produção de alimentos. Acho que vamos voltar esse aqui só porque eu falei errado, pode ser? Só um aqui. Deixa eu só retornar. Posso retomar? E algumas consultorias que fazem esse exercício de futurologia, como a CB Insights, já estão dizendo que no futuro os animais vão poder ser completamente retirados da cadeia de produção de alimentos. E onde é que vai ficar o pecuarista se isso de fato virar uma verdade no futuro? Como que a gente pode reagir perante tudo isso? Né? Uma das opções é ter raiva. Né? A gente não concorda com eles estão errados, quem está certo somos nós, e a gente fica entre nós discutindo em grupos, a gente que está certo, a verdade nos pertence. Enquanto a gente fizer isso, a gente não vai conseguir estabelecer pontes e dialogar com quem pensa diferente. Eu acho que um grande exemplo que a gente tem que buscar é na cadeia de ovos. Se no passado a opção que a gente tinha era ovo branco e ovo vermelho, pequeno, médio ou grande, hoje, essa cadeia tem uma diversidade enorme de opções para o consumidor. Sejam ovos orgânicos, ovos com ômega 3, ovos de animais criados livres, de animais felizes, de animais de criação orgânica. E, inclusive, um exemplo que a gente tem da maior granja da América do Sul, de ovos, que produziu um produto que não é feito de ovos. Ele é vendido numa caixinha de ovos, mas é um pó à base de plantas que a gente pode usar para fazer pães e bolos, para dar as propriedades que o ovo traria para a receita. Bem, eles, dentro da cadeia de produção de ovos, oferecem aos seus consumidores um produto que não é ovo. Acho que tem algo para a gente aprender aqui. E eu tenho muito a agradecer às novas gerações, né? Desde 2001, quando eu tocava, felizmente, com muita alegria, o Serviço de Informação da Carne, quem influenciava as pessoas na decisão de consumo eram aquelas celebridades magras, ricas, loiras, que diziam pra gente assim: eu sou rica, eu sou bem-sucedida porque eu só como um peitinho de frango, né? E eu sou melhor do que você come carne. Bem, hoje tem outras pessoas trazendo uma nova pegada, demonstrando que a gente pode comer o churrasco, pode conviver e pode ser muito feliz respeitando aquele animal que foi abatido para nos alimentar naquele momento. E a gente tem aí pela frente os millennials, essas novas gerações chegando com um monte de informação, nativos digitais, tomando outras decisões. O que será que eles vão querer consumir no futuro? E eles são os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos parentes, eles estão aí. Bem, e o que o futuro nos reserva?
né? É um pouco do que eu quero trazer para vocês e deixar como mensagem. E eu trago aqui uma foto minha, enquanto produtora rural. Eu acho que a gente precisa, para cruzar essa ponte e falar com esse consumidor, é falar de amor, é falar de propósito, falar que a gente cria os animais com amor, com carinho, que a gente faz isso, no meu caso, há 4 gerações, que a gente cuida para que os animais sejam felizes, a gente dá água, a gente dá o que comer, a gente elimina os parasitas, a gente evita as doenças dando vacinas e a gente toma todos os cuidados para que eles produzam um alimento saudável para o consumidor. Então é isso que eu quero dizer, coloquem todos vocês nas suas comunicações essa informação, eu faço isso com amor, porque os ativistas quando falam mal da carne, falam em amor e propósito, e a gente só fala de produtividade, a gente só fala de economia, a gente só fala de técnica. E para concluir, ninguém imaginou que o mundo viraria o que virou com essa pandemia do coronavírus. Esse evento que seria presencial está sendo agora digital. Eu espero que a gente consiga passar essa mensagem para vocês. Quem disser o que vai acontecer está mentindo, porque ninguém tem certeza absoluta. Mas algumas coisas já começam a aparecer. Cada vez mais a digitalização vai ser importante. A casualidade, ou seja, situações casuais, comer dentro de casa é mais importante, né? As pessoas têm menos dinheiro para gastar e a sustentabilidade também passa a ter uma nova percepção para as pessoas. O fato é que a gente vai continuar existindo e a gente vai ter que se adaptar, surfar nessa onda da mudança para seguir alimentando os consumidores e batalhando por um espacinho no estômago deles. Muito obrigada. Excelente, Andréia, muito interessante mesmo. Podemos destacar os seguintes tópicos numa rápida análise. Se ficarmos restritos ao nosso mundo produtivo, dentro da porteira, convivendo com as pessoas que pensam iguais a nós, acabamos não enxergando as outras coisas que estão acontecendo no mundo. Cada vez mais valores morais estão dentro da decisão do consumo de alimentos. O estado emocional da matéria-prima é importante. Hoje em dia existem outras pessoas trazendo uma nova pegada, demonstrando que podemos comer o churrasco, podemos conviver, ser muito felizes, respeitando o animal que foi abatido para nos alimentar naquele momento. Precisamos falar com esse novo consumidor, criar pontes e dialogar, falar que criamos os animais com amor, com carinho, que tomamos todos os cuidados na produção de um alimento saudável. Vamos aos estandes virtuais bater um papo com os consultores das empresas e conferir as condições comerciais exclusivas para vocês, participantes. Em meia hora, estaremos de volta com o debate do bloco. Bons negócios a todos e até daqui a pouco.